Atenção, a Caixa mudou as regras de antecipações para quem tem contratos SBPE. Antigamente antecipava 95%, agora não antecipa mais e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Para quem que é esse vídeo? Para pessoas que vivem de construções financiadas, que vivem do aquisição de terreno e construção e tem clientes que fizeram as antecipações. Então, vou contar tudo, explicar direitinho, né, como que funciona essa questão das antecipações. Está na tela. O que é? As antecipações, elas são exclusivamente para quem tem contratos de financiamento SBPE e que não utilizem o FGTS, que não quiseram utilizar ou não podiam utilizar. Então, são para esses clientes, não enquadra o Casa Verde e Amarela. Eles têm que ter solicitado essa condição especial número 306 antes de rodar o contrato, lá no correspondente. Ó, correspondente, eu quero que coloque a condição especial número 306, porque se não tiver isso previsto no contrato antes de rodá-lo, não tem conversa. E isso permite, essas antecipações permitem que o cliente ele sempre trabalhe com o dinheiro no bolso. Lógico que a Caixa Econômica ela só libera qualquer real do financiamento da parte dela depois que já assinou o contrato na Caixa, já pagou a taxa na Caixa Econômica, já levou o contrato para recolher o ITBI e depois levou lá para o cartório para fazer o registro. Então, isso é a antecipação. Como que era antes do mês de julho do ano de 2021? Tem que contar porque tem gente que já acha ruim uma benesse que a Caixa Econômica concedeu, mas não sabe nem como funcionava antes. Eu que trabalho há mais de 13 anos com construções financiadas, e eu sou da época que nem antecipação tinha. Eu tinha que combinar com o depósito de material de construção para eu pagar o depósito, ou o meu cliente pagar o depósito, depois que a Caixa Econômica ressarcia a etapa. Eu sou da época que o pedreiro tinha que esperar o meu cliente ou eu receber a etapa da Caixa, né, depois que ele fez aquela etapa, aí sim, aquele pedreiro recebia. Então, eu sou dessa época. Então, para mim, todas as mudanças que a Caixa Econômica fez, elas foram boas, porque eu vivi o que foi uma época de vacas magras. E antes do mês de julho de 2021, as antecipações, elas se resumiam às duas primeiras etapas do cronograma e eram limitadas a 20%. Então, se a primeira etapa, por exemplo, fosse 15% do cronograma e a segunda etapa também fosse 15%, então as duas primeiras somassem 30%, a Caixa Econômica só antecipava 20%. Os outros 10 ficava para quando terminasse a segunda etapa, aí sim ela liberava o restante. E todas as demais dali em diante eram ressarcidas. Então eu tinha que fazer a terceira etapa para ter o ressarcimento da terceira, fazer a quarta etapa, depois de pronta, ter o ressarcimento da quarta e assim até terminar a última, terminar a obra e fazer a averbação. Assim era antes de julho de 2021. Depois de julho de 2021 até no dia 10 de janeiro, quando teve a última modificação, as coisas ficaram muito boas. E muita gente começou, né, a viver de construções financiadas na época das vacas gordas. Só que por mais que a Caixa Econômica ela colocou uma condição muito boa, que é essa que eu vou explicar para vocês agora, teve aqueles aventureiros, aqueles amadores, aquelas pessoas mal intencionadas que fazem malandragem. Infelizmente, em todas as carreiras existem esses malandrinhos, né, que começaram a abusar, né, dessa condição benéfica que a Caixa Econômica estava propondo para os seus clientes. E extrapolando aquilo que poderia ser utilizado, como por exemplo, antecipar 50% do cronograma. Trabalhar com o dinheiro e não fazia nada e às vezes não conseguia entregar a casa. E aí o cliente ficava no prejuízo, a Caixa Econômica ficava no prejuízo por conta dessa atitude, desse profissional, entre aspas, que não tem de profissional nada, que não tem de responsável nada, começou a prejudicar. E aí a Caixa Econômica, lógico, a Caixa Econômica, para se proteger e proteger o cliente também, ela criou uma condição. Mas o que tinha ficado, né, ali entre julho de 2021 até 10 de janeiro de 2022? A Caixa antecipava as duas primeiras etapas, como no passado, limitando essas duas etapas a 20%. Então, se era a primeira 15 e a segunda 15, dava 30%, ela antecipava 20%. Depois que estava pronta a segunda etapa, ela ressarcia aqueles 10%, né? Embora muita gente colocava ali já 20% nas duas primeiras. E depois que já tivesse pronta aquelas duas, ela já antecipava a terceira.
Fazia a terceira, ela antecipava a quarta. Antecipava a quarta, terminava ela, antecipava a quinta. E sempre o cliente trabalhava com o dinheiro do bolso, exceto a última etapa, que a última etapa era mínima 5%, assim diz os cadernos de orientações técnicas da Caixa, que a última etapa deve ter no mínimo 5%. Então, esses 5%, essa última etapa, a Caixa Econômica ela não antecipava, ela só ressarcia. Tinha que terminar e aí ela ressarcia esses últimos 5%. Assim foi até dia 10 de janeiro de 2022. E o que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2022 com o novo normativo da Caixa Econômica? As antecipações continuam das duas primeiras etapas limitadas a 20%, continua, isso aí não mudou, só que cada próxima antecipação tem um limite, porque tinha gente espertinhos, né? Não era só os espertinhos, às vezes a sua etapa realmente era mais do que 20%, porque uma etapa é igual a um mês. Mas talvez, né, você colocava ali, mas tinha os espertinhos que colocavam, né, uma etapa muito grande, porque já que ia ser antecipada, eles pegavam, e como não tinha um limite, eles pegavam o valor que poderia. Então, né, infelizmente, os bons pagam pelos maus. Infelizmente, os bons pagam pelos maus. E a Caixa Econômica, se vendo prejudicada e vendo os seus clientes finais também prejudicados por esses profissionais espertinhos, então ela colocou uma barreira. Olha, eu continuo te antecipando, só que o limite de antecipação de cada próxima etapa, a partir da segunda, vai ser no máximo 20%. Se você colocou no seu cronograma, por exemplo, a terceira etapa com 40%, eu só vou te liberar 20%. Você termina a terceira etapa e eu te ressarço os outros 20%. Então ficou assim. Só que ainda tem mais coisa. Ainda tem mais coisa. Para aquelas pessoas que assinaram um contrato na Caixa Econômica antes do dia 18 de julho, não teve nenhuma modificação. Né? Para quem assinou o contrato até dia 18 de julho e não migrou para o sistema de vistorias por marcos, o que é o sistema de vistoria por marcos? É aquela que o engenheiro da Caixa vai só duas vezes, em 30% e 85%. Então, quem assinou antes e não migrou para o sistema de vistorias por marcos, está tendo vistorias a partir de agora, está tendo vistorias todos os meses. Todas as etapas têm vistoria presencial do engenheiro. Nesse caso, a Caixa continua antecipando os 95%, exceto a última etapa. Antecipa todas as etapas, uma por vez, exceto a última. Só que quem assinou contrato depois do dia 18 de julho, né, e já está no sistema de vistorias por marcos, as antecipações agora não podem ser até 95%. Ela colocou um limite agora até 85% do cronograma. Então, não pode mais antecipar 95%. A Caixa colocou agora um limite para antecipar só até 85%. Então, os últimos 15% não serão antecipáveis como era antes. E isso vale para todo mundo. Eu assinei contrato antes do dia 10 de janeiro de 2022. Antes de valer essa regra, vou ser afetado? Vai. Você vai ser afetado, sim. Os bons pagam pelos maus, infelizmente. Mas eu tenho uma sugestão. Como minimizar? Para quem já assinou contrato, que faça-se uma reprogramação. Para quem não assinou contrato ainda e vai fazer o financiamento, já pega essa sacada que eu vou dar para vocês aqui, já que os últimos 15% eles não são antecipáveis mais. Então, eu sempre recomendei que deixasse a última etapa como 5%, que é o mínimo que a Caixa Econômica exige. Olha, ela exige que a última etapa tenha no mínimo 5%. Eu já falo, no máximo 5% também, porque você tem que terminar a obra e tem que averbar ela. Para averbar, você precisa de habites da prefeitura, que costuma demorar, Receita Federal pegar a CND, averbar no cartório de registro. Então, tudo isso demora um pouco. Então, eu falo, olha, termina a obra na penúltima etapa. Penúltima etapa termina a obra. A última etapa você deixa só para essa documentação que demora. Imagina você deixar muito mais do que 5% travado ali, é dinheiro, é muito dinheiro. Então eu falo, é mínimo que a Caixa Econômica é 5%, então deixa no máximo 5%. Agora vem a grande sacada. Como a Caixa Econômica não antecipa os últimos 15%, e eu já deixo os últimos 5% já por conta de documentação, então que a gente crie uma penúltima etapa com 10%. Então, essa é a minha dica. A gente cria uma penúltima etapa com 10%, que esses 10% da penúltima e os 5% da última,
eles não vão ser antecipados, eles vão ser ressarcidos. Bom, essas foram as mudanças da Caixa Econômica. A Caixa Econômica sempre está mudando, né? E a gente sempre tem que estar antenado. Então, eu vou te convidar para você me seguir no Instagram, tá? O nosso Instagram, a gente coloca muitas informações. Também vou te convidar para você se inscrever gratuitamente no mini curso nosso de 5 aulas, como construir usando o dinheiro da Caixa Econômica. Então, se inscreva, o link está aqui embaixo na descrição. É só você se inscrever, já assistir. São 15 dias para você poder assistir e aproveitar muito desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você conhecer esse universo de construções financiadas.